Bom, hoje eu vou passar para vocês algumas dicas de como romper a barreira dos 50 quilômetros. 50 quilômetros. Por que eu estou fazendo essas aspas aqui? A gente ontem publicou uma dica de treinamento lá no nosso Instagram, até pedi para o pessoal comentar e tal, inclusive se vocês tiverem alguma dúvida, quiser que a gente faça algum vídeo exclusivo aí, né, dedicado a você com a sua dúvida, coloque nos nossos comentários que a gente vai estar filtrando essas perguntas e vai estar formando vídeo aqui para vocês. Bom, foram 3 atletas que questionou a gente do que fazer para eles conseguirem passar da barreira dos 50 quilômetros, que eles estão tendo muita dificuldade para isso. A primeira coisa que eu quero passar para vocês é o seguinte: não foque nos 50 quilômetros, foque no tempo. Então você precisa entender o que está acontecendo com o seu corpo para que você não consiga passar de determinado tempo. Por quê? Porque 50 quilômetros é um pouco subjetivo. Você pode fazer 50 quilômetros com 2 horas, você pode fazer 50 quilômetros com 3 horas, você pode fazer 50 quilômetros com 90 minutos, ou com 1 hora, por que não? Então, isso aí diverge muito assim, depende do local onde você está, da bike que você está. Então o fato é que você está sentindo o tempo de pedal e não a quilometragem em si. A quilometragem ela é uma consequência da sua condição física, ou então do tipo de terreno que você tá, ou do propósito daquele treinamento. Então sempre foque assim, eu tô quebrando no treino, tá? A partir de quanto tempo que eu tô começando a quebrar no treino, né? A partir de quanto tempo que meu corpo tá diminuindo muito a força, a resistência e por aí se vai, né? 50 quilômetros não é algo assim muito, né, escabroso de se fazer, mas o pessoal tá sentindo dificuldade, então eu vou fazer esse vídeo especial para isso. Bora lá então, algumas coisas que a gente tem que observar. Primeiramente, a questão da alimentação, certo? Como que você está se alimentando antes, durante e depois. É interessante você observar isso daí para que você garanta energia durante todo o seu treinamento e para você romper essa barreira do tempo ou dos 50 km, como foi o que o pessoal falou, tá? Observe a sua alimentação. Segunda coisa, você precisa ter consistência no treinamento de uma forma organizada. E veja só, eu não estou falando de planilha de treinamento, tá? Eu sou totalmente contra esse negócio de ficar falando que o atleta tem que fazer planilha, eu acho que tem que fazer planilha quem quiser, é o meu trabalho, mas querer socar uma planilha num atleta igual abaixo, literalmente é algo que não dá certo, até porque satura com o tempo. Então você, no mínimo, você tem que ter consistência no seu treinamento, ou seja, estar em cima da bike. Mosquitinhos voltaram. Eu tomei banho. Vamos lá. Estar em cima da bike com consistência, com frequência, tá bom? Procure organizar os seus treinos de uma forma progressiva. Por exemplo, se você está com dificuldade de romper a barreira de 2 horas ou de 3 horas, não queira fazer 2 horas ou 3 horas todos os dias. Não vai dar certo, você vai se cansar, principalmente se for de forma aleatória. Então, pegue os dias que você tem disponível para treinar, organize a quantidade de tempo que você tem dentro desses dias, certo? E faça uma progressão. 2 coisas você precisa trabalhar no mínimo, né? Eu não vou falar aqui termos fisiológicos de VO2, limiar, isso e aquilo, porque eu vou acabar confundindo a sua cabeça. Então, na prática, você precisa trabalhar 2 coisas para romper essa barreira: força e resistência muscular e a sua resistência cardiovascular, certo? Isso é o mínimo que você precisa trabalhar. Então, organize um trabalho de força e resistência muscular na bike. Você pode fazer esse trabalho também fora dela, com um trabalho de fortalecimento na academia, com treinamento funcional, com pilates, enfim, de acordo com o que você tiver a possibilidade de fazer, esse trabalho agrega muito para você conseguir romper essa barreira. Mas fato é que quando você está em cima da bike, você é exigido. E a força que você tem, a força muscular que você tem, a resistência muscular que você tem, junto com o seu condicionamento cardiovascular, ele é fundamental para que você consiga fazer no mínimo esses 50 km ou essas 2, 3 horas com qualidade. Então organize um trabalho intervalado, não queira fazer 2 horas ou 50 km com uma marchona pesada arrastando ali. Eu já vi atleta querer fazer isso. É um absurdo, não tem fundamento, vocês vão estressar demais a musculatura, vai fadigar. Se não recuperar e continuar jogando carga, a possibilidade de um overtraining é grande, tá? Então
por isso que existe o treinamento intervalado, para vocês segmentar a capacidade física que vocês têm que trabalhar e aí sim, de forma organizada, colocar na prática para colher um resultado. Essa forma organizada que é o que? Dá um tempo certo, vamos supor que hoje, eu vou te passar um treino agora. Hoje você pode sair para fazer um trabalho de força e resistência muscular. Como que eu faço esse treino, Cris? Faça 4 tiros de 5 minutos com uma intensidade. Eu não vou falar zona de frequência cardíaca, porque pode ser que você esteja vendo esse vídeo e você não tenha a sua zona de frequência cardíaca. Então eu vou falar com uma intensidade moderada, perto ali do desconfortável, mas que você ainda consiga manter aquilo ali por 5 minutos. Faça hoje 4 tiros de 5 por 5. Certo? Amanhã você sai, faz um regenerativo, 1h30 ali, com um trabalho bem gostoso e tal. No dia seguinte, você pode sair e fazer esse trabalho de 5 por 5 com a marcha pesada, uma cadência baixa, mas aí no final desse treino você já agrega alguns sprints, tá? No final de semana, esse final de semana você pode sair para fazer aí, vamos supor, um treino de 2 horas. No domingo, no sábado você faz 2 horas, no domingo você faz 2 horas. Um exemplo, você pode começar com 3 horas, você pode começar com 4 horas, depende muito do nível e do tempo disponível que o atleta tem. O que eu quero te passar com isso é que você tem que fazer uma progressão, ou seja, você vai aumentando gradativamente o volume de treino, a intensidade de treinamento e com isto você está capacitando o seu corpo, você está dando suporte para o seu corpo suportar esse volume de 50 km ou mais falando sobre treinamento, suportar esse volume de 2 horas, 2 horas e meia, 3, 4 horas. Então, trabalhe, ontem esse post inclusive que eu coloquei falava sobre você trabalhar a especificidade do que você vai ser exigido, né? Então, o que é exigido num treino de 2 horas? Se for um treino contínuo e de sobe e desce, você vai ser exigido o trabalho cardiovascular e uma resistência muscular. É o mínimo que você tem que treinar, como eu falei inicialmente. Então, essa semana você fez lá 4 tiros de 5 por 5, depois você agregou alguns sprints, no final você fez dois treinos de 2 horas, acabou. Semana que vem, você já pode fazer ali 4 tiros de 6 por 6, nesse mesmo treino, agregar alguns sprints e faz um regenerativo no dia seguinte, de 1h30 mais ou menos, sempre com um aquecimento de 30 a 40 minutos, depende também do seu tempo disponível, certo? E no terceiro dia de treino da semana, você pode sair para fazer tipo 6 ou 8 ou 10 tiros, depende do seu nível de condicionamento físico, numa subida com uma marcha pesada e aí já num patamar bem desconfortável. O que eu quero mostrar com isso, pessoal, é que o seu corpo precisa ser condicionado para romper barreiras. Tá? Não pense que para você melhorar a sua média de velocidade ou para você melhorar o seu tempo numa subida, você tem que ir para aquela subida todos os dias ou você precisa tentar melhorar a sua média de velocidade todos os dias. Não é assim que funciona. E se você tentar fazer isso, o seu corpo ele vai cada vez mais te limitar. E eu vou explicar uma coisa para você que você vai entender claramente o que acontece se você andar no seu limite todos os dias. Tome um remédio para dor de cabeça todos os dias, a mesma dosagem. Você vai tomar 1 mês, 2 meses, no terceiro mês o seu corpo já vai ter se adaptado àquilo ali. E aí você vai ter que aumentar a dosagem ou você vai ter que mudar a substância. Ou então as pessoas, vamos exemplificar aí com as pessoas que sofrem de ansiedade e tomam remédio para controlar a ansiedade. Elas têm que estar sempre mudando o medicamento porque o corpo se adapta. Ou seja, ele bloqueia o efeito daquele medicamento, certo? O nosso corpo, com relação à exigência, é a mesma coisa. Então, se você sai para fazer média de velocidade todos os dias, esteja consciente que a tendência é que sua média de velocidade caia cada vez mais. Se você sai para fazer 50 km ou 2 horas todos os dias, a tendência é que você comece a se sentir muito cansado depois de umas 3 semanas mais ou menos nessas 2 horas. E aí o que você vai fazer? Vou baixar para 1h30 porque eu estou cansadão nas 2 horas. Depois de 3, 4 semanas, tá morto na 1h30. Eu vou baixar para 1 hora. Não, por isso que você tem que oscilar intensidade e volume no seu treinamento, para romper as barreiras que o seu corpo vai impondo, mas não de forma insistente, e sim de forma consistente e organizada. Aí você vai conseguir passar da barreira dos 50 km, dos 100 km, dos 150 km. Basta você organizar e preparar o seu corpo para chegar aonde você quer, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você enxergar como que você pode aumentar a sua resistência, como que você pode aumentar o seu volume de treinamento sem
trazer uma fadiga excessiva sem comprometer a qualidade dos seus treinos e principalmente a consistência a médio e longo prazo do seu ciclismo. Se você gostou desse vídeo, compartilha aqui deixa um joinha aqui para mim, deixa algum comentário, compartilha com seus amigos e se inscreva no nosso canal para você ser notificado todas as vezes que a gente fizer um vídeo aqui, tá bom? Um grande abraço e até mais!